Olá! Fechar as contas no final do mês é um desafio para muitas pessoas, principalmente com as altas taxas de desemprego. Tem sido difícil até mesmo para os mais organizados. Uma pesquisa da Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, estima que 62 milhões de brasileiros estão negativados. E quando o valor da dívida é maior que o patrimônio do devedor, podemos chamar essa situação de insolvência civil. Você sabia? Vamos ver. A insolvência civil acontece quando todos os bens e direitos do devedor, somados, são insuficientes para quitar as suas dívidas. É frequentemente confundida com a falência. Apesar de terem certa semelhança, a falência é aplicável apenas a sociedades empresariais e a empresários. A insolvência pode ser definida também como falência da pessoa física. E para discutir o assunto estão comigo aqui no estúdio Henrique Araque, professor e advogado de Direito Empresarial, e César Bergo, presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao Fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, vou começar com você, Henrique. Insolvência é uma palavra que a gente não escuta muito, né? Superendividamento, a gente já está mais acostumado, escuta o tempo inteiro. Como de fato acontece essa insolvência civil? E por que não é um instituto tão divulgado? O que acontece? A insolvência civil, primeiro que tem que ficar claro para todo mundo que dever dinheiro não é crime, faz parte da vida, é uma coisa normal. Muitas pessoas devem dinheiro porque tomam empréstimos porque pretendem fazer um investimento, normalmente para reforma de pessoa física, reforma da casa, pagar alguma questão de universidade, mas sempre dentro de um patamar ou de uma expectativa de recuperação e de poder depois quitar essa dívida. O que acontece é que isso é muito comum no Brasil por conta do spread, que é inacreditável, que os juros são muito altos, é que às vezes essa pessoa ou tem um revés financeiro que compromete o fluxo de caixa futuro dela, ou ela simplesmente se descontrola financeiramente e não consegue mais pagar. E aí começa aquela roda viva. Negocia com tira daqui, sabe aquele cobertor que puxa para cá, descobre o pé e fica aquela coisa toda. O que tem que ficar claro é que o direito, ele prevê formas de você sair dessa roda viva e não ficar o tempo todo renegociando dívida, reescalonando dívida, porque acaba que você só está pagando juros, você não está indo para o principal da dívida, que é a fonte do problema. E para a pessoa física, na verdade, para todo mundo que não é empresário, pessoa física, ou mesmo pessoas jurídicas que não são empresários, por cooperativa, você tem a insolvência civil, que é o quê? Resumindo, é uma ação judicial que você entra, ou podem entrar contra você, onde se confessa ou se reconhece que a dívida atingiu um patamar que é de insolvabilidade, ou seja, é irrecuperável. Com o fluxo de caixa que eu possuo, eu não vou conseguir pagar essa dívida. Quando isso acontece, eu entrego para o Poder Judiciário, vamos dizer assim, o controle do patrimônio penhorável que eu possuo. Vai ser nomeado, um administrador, né, um síndico, que vai passar a tomar conta da parte penhorável, organizar, vender o que tiver que vender, pagar o que tiver que pagar. E se der para pagar tudo, bem. Se não der para pagar tudo, encerra-se o processo e a dívida vai caminhar para a prescrição. E aí, após a prescrição, essa pessoa que antes estava afundada em dívida e não conseguiria mais nada, ela tem uma oportunidade de começar do zero, ou seja, todas as dívidas são eliminadas e vida nova daqui para frente. Bom, seja insolvência civil, esse artifício, ou vamos falar depois de superendividamento também, por que isso acontece, César? Existe um perfil da pessoa que entra num processo desse? Na verdade, as pessoas, elas tendem a colocar a culpa em alguma coisa e nunca olhar que o problema é com ela. Então, o problema é no banco, o problema é o carro que comprou, sempre vai arrumar um culpado. Então, a primeira questão é a pessoa ter a consciência do erro, né? Às vezes comprou mais do que podia. E outra coisa, o que remunera o capital é os juros, né? E existe um cientista famoso chamado Albert Einstein, ele disse que a maior invenção do homem é o juro composto. Então você imagina, o cara que desenvolveu a teoria da relatividade, ele vai dizer para você que o juro composto é a maior invenção do homem. Por quê? Porque é uma bola de neve, foi o que foi dito aqui. Então a primeira questão, a pessoa tem que ter consciência de que ela vai ter que ter disciplina, organizar suas finanças, né? E acontece muito pelo causa do descontrole, porque a pessoa, já estou descontrolada mesmo, então eu vou continuar descontrolada. Não é assim.
Isso vai gerar um problema lá no futuro e muito grave, podendo chegar na insolvência, como a gente comentou aqui. Então, normalmente, a pessoa ela tem que ter consciência e adotar aquelas medidas, reunir a família, adequar o seu orçamento àquelas questões de receita que ela tem. Ela não pode gastar mais do que ganha. Não vai dar certo isso. Obviamente, vai ter as técnicas, as orientações, existem muitas dicas que você pode adotar para poder melhorar. O caminho é não chegar nessa situação. Uma vez chegado na situação, você pode renegociar as dívidas, reduzir juros, aumentar prazo, de modo a adequá-las ao seu orçamento. Então, é preciso trabalhar a cultura da poupança e da prevenção. O que a gente trabalha em economia, a gente fala as funções da moeda. Uma delas é a prevenção, né? Então, a pessoa guarda hoje para usar amanhã. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Então, é importante que você viva bem, com qualidade de vida, e não crie mais problema para você que já existe, né? Tá certo. Henrique, você falou que é uma forma de judicialização, né, dessa questão financeira, que chega num ponto que não é mais sustentável, Exato. Né? Só para a gente entender bem especificamente, então, eu posso requerer, por exemplo, que estou numa situação dessa, eu posso requerer e um credor também pode? Também. Como é que funciona? Primeiro, assim, eu poder reconhecer minha própria insolvência, ninguém melhor do que eu para dizer onde é que o sapato está apertando, até quando eu vou aguentar girar essa dívida, ou se eu vou de fato conseguir pagar, ou se eu realmente preciso de auxílio do Estado para poder organizar minha casa. Por outro lado, como é muito comum de acontecer, as pessoas simplesmente ou não conseguem enxergar que isso acontece e vai cavando cada vez mais no buraco, até o ponto que o credor executa a ajuização de cobrança e vamos lá, vamos pagar. No procedimento normal de cobrança, você tem algumas formas. Você vai tentar uma pesquisa de bens, você vai tentar penhorar os bens que você eventualmente encontrar. Dependendo da situação, você pode até bloquear um fluxo de caixa dessa pessoa. Para quê? Para tentar saldar o seu crédito. Quando você, fundamentalmente, não encontrar nada, você tem duas escolhas. Ou você abandona o crédito, larga, né? Na verdade, você tem três opções. Ou você larga o crédito, ou você vai para esse procedimento de insolvência civil, que é uma execução coletiva. A terceira opção é ficar enrolando na esperança de que aparece um bem que ninguém tinha achado e você vai lá e bloqueia. Só que isso é ruim para o judiciário, que acaba congestionando o judiciário. Na execução coletiva, que é promovida pela insolvência civil, você tem uma vantagem, porque na cobrança normal, suponha que eu tenho um imóvel. Se você conseguiu encontrar o imóvel primeiro e penhorou primeiro, o valor daquela venda vai ser utilizado para pagar primeiro o seu crédito. Se sobrar, vem para mim. Então, se eu estou no final da fila, no sentido que eu cheguei por último no bem, eu não vou receber nada. Mas a insolvência civil, o que vai promover? O produto dessa venda não vai mais só para você. O administrador ele vai pegar o produto da venda e vai pagar todo mundo de forma igual. Então, a vantagem para o credor fazer isso em algumas situações. Em outras, não, porque você que estava na frente, você não quer insolvência civil, porque você já está com a mão no caixa. Agora, quem não vai receber dinheiro, pode ser uma vantagem pedir insolvência civil. Aí é um ataque. Eu peço para que o juiz decrete que você está insolvente. Decretando que você está insolvente, você perde o controle da parte patrimonial e o juiz vai nomear alguém para organizar a casa. É uma forma mais fácil de negociar, né, com esses possíveis credores? Ou essa negociação pode acontecer por fora também? A negociação é enquanto você ainda está tentando resolver, que foi o que o professor César falou aqui. Se você ainda acha que tem condições de renegociar, de reescalonar essa dívida, você vai para uma negociação. A insolvência civil, acabou a negociação, ninguém mais discute. Você não vai mais ajustar juros. Na verdade, passa a régua, fecha a conta, trava tudo. E agora a gente vai ver se o que tem dá para pagar, e se não sobrar, a gente encerra o processo. Perceba, é uma forma de estancar a sangria para todos os lados. Não há dívida se o processo for terminado, não há mais dívida. O que acontece? A insolvência civil ela vai perdurar até o momento que ou um ou o outro se extinga. Ou eu paguei toda a dívida, aí você não tem por que continuar com a insolvência civil, ou eu vendi todo o patrimônio, porque aí não tem mais por que continuar com aquilo, porque eu não vou ter de onde tirar dinheiro. Acontecendo um, ok, pagou todo mundo. Aconteceu o outro, sinto muito, faz parte da vida, encerra-se o processo e aí a gente começa a contar um prazo de 5 anos. Depois de 5 anos do encerramento da insolvência civil, se ninguém achar mais nenhum patrimônio, aí sim prescreve tudo, todas as dívidas são extintas. César, em caso de negociação, dando um passo anterior à insolvência, qual a dica que você dá para as pessoas que buscam instituições financeiras, escolas, enfim, qualquer tipo de credor
porque não estão conseguindo pagar da forma como está sendo cobrado, ou os juros estão muito altos? Só acrescentando uma questão que o Henrique colocou, existe hoje no mercado financeiro o que a gente chama de securitização da dívida. Então, o que acontece? As empresas, os credores, geralmente passam para outros fazer essas cobranças. E eles são mais flexíveis na aceitação de algum tipo de procedimento. Então, enquanto está na instituição financeira, o melhor é renegociar. E com certeza os bancos eles pensam da seguinte forma: é melhor um acordo extrajudicial do que um péssimo acordo judicial que vai levar anos para ser definido. Então, quanto antes, eu vou registrar logo um balanço que eu tenho minhas perdas e vou tocar o barco para frente. Só que fica marcado, às vezes, o credor, porque você tem hoje o cadastro positivo, que é com relação ao bom pagador. Então, aquele que ficou inadimplente e não pagou, ele vai ficar marcado, né? E é ruim para ele. Mas existe esse instrumento da securitização que é muito utilizado hoje no mercado financeiro até para minimizar esses problemas. Agora, na hora de renegociar, é mostrar a situação e falar assim, olha, se eu vou continuar desse jeito, eu não vou ter condições de pagar. E aí vai ser pior para você. Então, realmente, existem várias situações que os bancos refluem, renegociam a dívida até em alguma vantagem. Então, a primeira coisa é buscar isso. E existe uma diferença grande entre pessoa física e pessoa jurídica. O Henrique colocou, não, extinguiu a dívida e tal. A pessoa jurídica, você não consegue. Ele morreu, morreu. Agora, a pessoa física, ninguém quer que morra. Né? Então, a gente tem uma vida ali por trás daquilo. Então, tem que olhar com mais carinho a dignidade da pessoa. Então, é necessário que os bancos também evoluam nisso aí. Né? Tá lidando com pessoas, né? Que vão continuar e têm que viver. Eles não vão ser extintos. Né? Então, eu acho que é uma preocupação muito grande da gente resolver esses problemas, que muitas vezes é gerado pela própria economia. Porque você tem vários indicadores, né? Esses dias mesmo nós estamos discutindo aí que você tem a inflação, mas você tem a taxa Selic, aí o cara não sabe nada. Aí o banco cobra Selic, não cobra, né? Então, o que é IPCA? Então, essa questão da educação financeira é fundamental para que essa pessoa possa ir dialogar com os bancos. E uma coisa fundamental é o Código de Direito do Consumidor. O Código de Direito do Consumidor ele traz lá alguns procedimentos que não são permitidos ao banco ficar fazendo e os bancos continuam fazendo, pressionando e tal. Então, é necessário que a pessoa consiga e traga o direito para o seu lado. E o código vai ajudar ela também a lidar com o banco, porque fala, olha, se você continuar assim, eu vou acionar o PROCON. E aí funciona, porque os bancos, essa linguagem aí, vai custar dinheiro para eles, vão ter que botar advogado, né? Então, eu acho que o caminho é negociar, é buscar bases melhores para fazer a sua negociação, lembrando sempre que tem que continuar vivendo. Né? Então, tem que ter dinheiro para comida, dinheiro para o transporte. Então, fazer uma boa negociação. Prioriza o básico, né? E vê o que sobra e divide com quem está devendo, né? Tá bom, eu vou pedir licença para vocês, porque agora a gente parte para um breve intervalo, mas a gente volta já já. A educação financeira é uma importante aliada para evitar o endividamento. A matemática é simples, não se gasta mais do que se ganha. Mesmo assim, 30 milhões de brasileiros estão super endividados, de acordo com o Serasa Experian. César, super endividamento. Como que a gente destrincha esse conceito? A pessoa tem que chegar a que patamar para ser considerada um super endividado? O Henrique até já tocou num assunto que é a questão da pessoa estar endividada. O endividamento em si não é ruim. Se você se endividou para comprar uma casa, se você se endividou para fazer um investimento que vai dar um bom retorno, às vezes você compra até uma casa barata, faz uma reforma e vai vender mais caro, então você vai ganhar dinheiro, vai ter um ganho de capital. Então, o endividamento, às vezes, é necessário. E a gente trabalha isso nas empresas, que é capital de terceiros, né? Então, muitas vezes, você capta isso para poder alavancar e ganhar mais dinheiro. Então, o endividamento útil é esse endividamento que você usa e vai fazer as contas. Eu vou investir tanto, vai me dar retorno tanto, eu pago a dívida, não me sobra. Isso existe muito e é muito salutar. É a forma da pessoa até fazer crescer o seu patrimônio. Bom, a partir do momento em que ela tem um endividamento e as receitas dela não conseguem cobrir nem o valor nominal e nem os juros, começamos a entrar na seara do superendividamento, que é que nem uma bola de neve.
Você começa pequenininho e vai crescendo. Então, começa no cartão de crédito, que a pessoa deixa, vou pagar, deixar pagar só o mês que vem, vou pagar, vou parcelar. Aí começa a cometer erro. Vou usar o cheque especial aqui, só esse mês. Mas o mês que vem já não dá nem para pagar os juros do cheque. E começa, então, a entrar naquela seara perigosa, que as pessoas não têm mais receita para fazer frente às despesas. Nesse momento, eu já sou superendividado. Começa o superendividamento. Agora, o superendividamento, de fato e tecnicamente, ele ocorre quando a pessoa, somando tudo que ela ganha, não é suficiente para cobrir o nominal e os juros, mais. Então, ela vai levar isso aí até quando ela puder, mas ela vai ter problemas, porque o saldo devedor, o montante da dívida vai crescer muito mais que a possibilidade dela de pagar. Então, vai chegar um momento em que ela vai estar super endividada, né? Isso vai gerar um outro tipo de despesa, que ela começa a consumir remédio e tem que ir no médico, despesas, porque vai afetar a vida dela pessoal. Então, o superendividamento, ele não é só uma questão econômica, é uma questão também psicológica e também até de saúde. Né? Então, as pessoas elas não devem buscar arriscar em entrar nessa seara, porque é muito fácil entrar e é muito difícil sair. Eu vou aproveitar o seu gancho para a gente voltar no assunto do primeiro bloco, que é insolvência. Henrique, tudo bem, me endividei, me superendividei, meu patrimônio não é suficiente para quitar isso, então eu acionei a justiça com a insolvência. Mas não é tão simples assim, né? Eu fui lá, ajustei as contas com os credores, o que não consegui pagar eu vou esperar os 5 anos, mas depois disso eu tenho um problemão também. Claro, é porque o que tem que entender é o seguinte, né? Os bancos, todo mundo que atua no mercado é um agente econômico de uma forma ou de outra. Uns mais conscientes disso, outros não tão conscientes disso. A questão é, imagina o seguinte, fazendo um paralelo, suponha que eu traí a minha companheira. Trair e vou traindo, aquela coisa. A confiança que ela tem naquela relação conjugal, no caso, ela vai diminuindo até que parte para o momento que ela não confia mais em mim. Essa relação de confiança, ela é essencial no mercado de crédito. O que você está fazendo? Se fosse, olha, me dê o seu dinheiro, que eu vou usar o seu dinheiro para fazer algo para mim, mas depois eu vou pagar. Isso é da essência da confiança, que ela aumenta quando você tem um arcabouço legal e jurídico para te dar segurança jurídica de que se eu quebrar a confiança que você depositou em mim, você vai recuperar o seu crédito. Então, quando você declara para o mercado, declara para o mundo que você atingiu um nível de endividamento, que você não tem mais condições de pagar nem os acessórios para poder chegar no principal e encerrar o assunto, você está dizendo, olha, você está puxando uma granada e jogando nessa relação. Ok, você vai resolver porque o direito não quer que ninguém chegue à miserabilidade. É um problema de interesse público, que não, normalmente a quantidade de pessoas que morando nas ruas. Ninguém quer isso. Tanto é que quando eu falei que a insolvência civil você assume o controle do patrimônio penhorável. Bem de família, que é onde você mora, por exemplo, não é penhorável, a não ser que você entregue o seu imóvel como garantia da dívida. Que aí você se colocou na boca do lobo, tudo bem? Mas, vamos lá, teve a insolvência civil, ela foi julgada, teve todo o trâmite e os credores ficaram sem receber dinheiro. Normalmente é isso que acontece, porque se eu conseguisse pagar todo mundo, eu não teria ido para lá. Ok. Passou 5 anos, eu resolvi o problema da dívida. Mas você vai ficar com uma mácula. Porque se você tentar... É como se você... Oi, tudo bom? Você divorciou de mim porque eu traí você 7 vezes, tá aqui E vamos casar de novo? Cara, não. Você não vai... Você, do ponto de vista creditício, você vai estar morto. E esse é um problema, porque ninguém sobrevive sem crédito. Basta você imaginar a sua vida sem ter cheque especial, sem ter cartão de crédito. É basicamente o dinheiro que está na carteira ou dentro do banco e acabou. A limitação das coisas que você pode fazer fica muito maior. Você não vai poder comprar uma casa, você não vai poder reformar a sua casa, a não ser que você economize durante 15 anos, junte o dinheiro e compre. Então, sua vida ela vai ficar estagnada. Então, a insolvência civil ela é uma quimioterapia. É uma bomba que você vai jogar para resolver um problema insolúvel. Mas depois disso você vai ter que arcar com as consequências. Bom, vamos falar agora de prevenção, né? Eu vou aproveitar que a gente já explicou o que é insolvência, o que é o superendividamento. Eu acho que o que está todo mundo querendo é se prevenir também, exatamente, né? Existe um movimento, né, na sociedade por organização, por educação financeira.
A prova disso é que muitas pessoas procuram por essas consultorias, tem aumentado bastante. A gente vai chamar agora a participação da Laiana Santiago, que trabalha nesse mercado e mandou um vídeo para a gente. Nos últimos tempos, a gente tem percebido cada vez mais pessoas procurando o serviço de planejamento, de consultoria financeira, e isso se dá por dois motivos principais. O primeiro é a preocupação com relação à aposentadoria. Com a reforma aí nos noticiários, as pessoas têm aberto os olhos para a necessidade de se organizar desde já para esse momento da vida. O segundo motivo é a popularização do tema das finanças, dos investimentos na internet. Hoje você encontra muito material gratuito no YouTube, em vários sites que são especializados em finanças, e isso tem tirado aquela ideia de que investimento é uma coisa muito complexa, é uma coisa difícil ou muito arriscada. César, não é tão difícil assim, né? Uma planilha de Excel resolve? Na verdade, até uma folha com papel massa e régua vai resolver, né? Quando há uma boa vontade e disciplina, né? Só voltando uma questão, lembrando, quando a pessoa fica inadimplente, também vai matricular o filho no colégio, vai não sei o quê, não consegue, tá? Então, só lembrar que não é só questão de crédito, não. Ele vai ter uma vida meio complicada. E é por isso, nessa situação, que a educação financeira é muito importante. Porque está aí, colocar a despesa de colégio, a despesa de ali, colocar tudo que você gasta. E você olhar para aquilo ali, para o seu espelho. E quanto que eu ganho? Então, adaptar a sua despesa aos seus ganhos. Fechou, tem uma sobra, essa sobra chama poupança. Não é investimento ainda. Você vai estar guardando o que sobra do seu orçamento. Aí depois vou pensar no investimento. Fiz a poupança, o certo é pegar lá 10% do que você ganha e já esquece. Porque aí vai para prevenção. Amanhã você não sabe, vai precisar de um hospital, de um médico ou de uma emergência, você tem aquele dinheirinho ali e não vai usar o cheque especial. O cheque especial é de emergência da emergência. Então, essa disciplina, na hora de elaborar um orçamento, pode ser papel, não precisa de Excel, não. Pode ser um papel e régua e guardar isso lá no criado mudo lá e você ficar olhando e falar assim, olha, a minha despesa esse mês foi acima do que eu orcei. Mas então, é colocar tudo mesmo. Se eu compro uma balinha, eu tenho que anotar. Quem está nessa situação e necessitando dessa terapia, né, porque é uma terapia, e ela vai ter que colocar tudo mesmo. E ser sincero com ela, não pode se enganar, não. Às vezes ela fala assim, olha, tem sobra no meu... Não tem, né? Então você tem aquele diabinho falando no teu ouvido, vai, pode comprar, entra ali. Eu não estou ainda apto para visitar um shopping. Eu estou doente. Se eu entrar lá, eu vou sair pior do que eu entrei, a minha doença. Então, o corpo humano, ele tem vários órgãos, mas o órgão mais sensível é o bolso, né? Então, o bolso, tem que olhar com carinho. O que acontece se eu morro hoje e deixo uma dívida para minha filha? A gente estava até conversando nos bastidores do professor César, porque é justamente isso. Primeiro, como eu expliquei, todo agente econômico, é um agente econômico, racional, ele vai tentar maximizar. O que acontece? Todo mundo vai querer recuperar o crédito, de um jeito ou de outro. Então, vamos supor que, ao falecer, eu deixei mais dívida do que patrimônio. Se eu deixei dívida e patrimônio, uma coisa vai compensar a outra, e se sobrar, vai para o meu herdeiro. O problema é quando não sobra, quando você tem uma dívida superior ao patrimônio. A gente usa essa expressão, assim, só herdei dívida. Isso não existe no Brasil. No Brasil, você só herda patrimônio. Se o espólio, que é o patrimônio deixado pelo ente falecido, ele não for suficiente para pagar toda a dívida, morreu ali. Parou, literalmente morreu ali. A dívida vai acompanhar, não vai ter patrimônio, e se faltar alguma coisa, faltou. Você não pode estender a dívida do autor da herança para os herdeiros, isso não acontece. Mas não é bem essa conversa do mercado, né? É isso que eu ia falar. Não é, assim, isso é o que diz a lei. Mas se colar, colou aquela conversa. É muito comum quando isso acontece. O bem está com um carro financiado, alienado fiduciariamente, por exemplo. O banco vai, liga, nos diz, olha, meus pesos e tal. Então, tem essa dívida. Você quer assumir a dívida, que aí você não perde o bem. Aí muda, porque aí a dívida deixa de ser do espólio e passa a ser sua. Por quê? Porque você assinou com o banco dizendo que agora você vai assumir o restante das prestações. Então, assim, é muito importante que fique claro para todo mundo. Ninguém herda dívida. Mais uma vez, a informação Exato. É super importante, né? Para a gente fechar o nosso raciocínio de hoje, César, como fazer uma aplicação para ter melhores investimentos? A poupança é um mito? Na verdade não é mito, né? A poupança, ela no Brasil,
é o meio que as pessoas têm de se prevenir da inflação mais barato, né? Você não tem taxa, não tem tarifa, então é mais simples. É conservador. Né? Só que, obviamente, não se considera como investimento. Né? Investimento é aquilo que te paga, no mínimo, a taxa de oportunidade que você tem. E aí, no caso do Brasil, vamos trabalhar a inflação. Eu não posso aplicar em nada que me dê menos que a inflação. Então, eu tenho que preservar o valor do meu dinheiro. Então, aí eu vou estar começando a pensar em investimento. Então, no Brasil também, há uma facilidade com relação à aplicação do Tesouro Direto, que é o título público. Então, ele rende mais que a poupança. O problema é que a poupança é isenta do imposto de renda. Então, tem que fazer as contas direitinho para você poder aplicar no Tesouro Direto pelo prazo, porque há mais de 2 anos você vai pagar só 15% de alíquota, e se for menos de 2 anos você vai ter uma alíquota crescente até 22,5%. Então, as pessoas têm que olhar isso. E também olhar o título, porque cada título paga de um jeito. Existe pré-fixado, pós-fixado, e a poupança é simples. Saindo daí, você tem outras opções, mas assim, a pessoa, e eu vou falar agora, é importante, não existe investimento que pague mais que dívida. Então, a primeira coisa é quitar a dívida. Então, eu já vi gente que tem dinheiro na poupança e pega empréstimo. Isso o banco até oferece, né? Então, isso é uma armadilha. Se você tem dinheiro na poupança, você paga a tua dívida, porque não vai ter juros de investimento que vai te pagar juros de dívida, não. Então, isso aí não é só ilusão, não. Isso é matemática, como você falou. Então, nada justifica a pessoa ter dinheiro aplicado e ter uma dívida. Mesmo o tal de crédito imobiliário, que na visão do mercado financeiro, taxas baixíssimas, não tem nada de taxa baixíssima. Quando você olhar dívida, você vai olhar o custo efetivo total. Não é a taxa de juros que o banco está te dizendo. Porque no custo efetivo total, existem todas as outras taxas que as instituições financeiras são obrigadas a informar. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. A pessoa, quando pega um crédito, tem que saber. E os bancos não informam. Eles só te informam que ela está. É só 6% ao ano. Vai lá, dá 18%. E aí, pague as suas dívidas e depois vai pensar em investimento. Não vai pensar em investimento não tendo dinheiro para investir. Ponto. Tá certo. Muito obrigada pela presença, Henrique. Obrigada pelas explicações. E obrigada, César, também pela presença. E o Fórum chega ao fim. Você já conhece as nossas redes sociais? No Twitter, @TV Justiça, e no YouTube, TV Justiça Oficial. Lá você consegue acompanhar a nossa programação ao vivo e todos os outros programas também. Tchau, tchau.